Muito boa tarde, muito feliz por estarmos juntos, muito bom renovarmos nossa parceria, nossa esperança, nossa curiosidade, nossa vontade de aprender, de nos conhecer, de nos melhorar. Não é isso que nos une? Que assim seja, sempre. O que quer que tenhamos que passar, passaremos melhor entre amigos, com senso de finalidade claro, com boa vontade. Muito bom. Compartilhemos sempre essa atitude boa perante a vida. Muito bom. Hoje estamos começando o capítulo número 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Capítulo 5, que tem por título Lei da Conservação. Lei da Conservação. E começaremos hoje estudando o instinto de conservação. Uma força tremenda, uma motivação importantíssima para grande parte dos nossos atos, que nós buscaremos entender hoje a finalidade do instinto de conservação no projeto pedagógico de Deus. Vamos lá? Os espíritos são unânimes em dizer que não temos apenas afetos à Terra, os bilhões de espíritos encarnados, hoje em 8 bilhões. Então, que não somos, entre os espíritos afetos ao planeta Terra, não somos apenas os 8 bilhões de encarnados. Há cerca de 25 bilhões de espíritos afetos ao planeta Terra, dos quais estão apenas 8 bilhões encarnados. Ou seja, a grande parte, 3 vezes mais, nesse momento, espíritos desencarnados, ou há 2 vezes mais espíritos encarnados do que os encarnados. Então, 8 bilhões encarnados, mais 16 bilhões desencarnados, perfazem o total de 25 bilhões de espíritos afetos ao planeta Terra. E expandem-nos os espíritos a perspectiva, como nós temos obtido desses estudos, nesse fabuloso Livro dos Espíritos, que estar na matéria é um momento precioso, é um momento riquíssimo das nossas existências. Na matéria, evidenciam-se nossos processos de aprendizado, nossos processos de cura. É uma oportunidade preciosa. Podemos comparar com um curso muito especial que fosse oferecido a uma certa população, mas que só fosse acessível a uma parte dessa população. Então, imagine um curso que muitas pessoas querem realizar, mas que só algumas dessas muitas pessoas que querem realizar
fosse dada a matrícula, fosse dado o direito de frequentar. Os organizadores precisariam administrar bem essa realidade. Se fossem experientes, se fossem sábios, esses administradores saberiam que, apesar dessa enorme dificuldade em obter uma matrícula, uma parte daqueles que frequentariam o curso iriam desistir. E para que não houvesse essa desistência, ou para minimizar essa desistência, alguma coisa esses organizadores precisariam fazer, visando a otimização dos recursos, visando o melhor proveito possível a ser obtido por aqueles alunos. Que fazer? Como conduzir esses cursos de forma a minimizar as desistências dos alunos e a maximizar o aproveitamento do mesmo curso? Não é uma questão de gerência pertinente? Claro que sim. Da mesma forma, é a encarnação na Terra. Muitos espíritos querem encarnar na Terra. A poucos deles é dado o efetivo direito de encarnar. Como os condutores espirituais, o que eles precisam fazer para minimizar uma tendência triste, sombria, que existe entre os encarnados, de abrir mão, de desistir da vida? Não falamos apenas do suicídio clássico, aquele de tomar veneno, se atirar de alturas, meter uma bala na cabeça. Nos referimos aqui a toda a movimentação, a toda a atitude humana que, conscientemente ou não, busca a abreviação da vida. É o suicídio consciente ou inconsciente? São todas as práticas que abreviam a vida, através das quais as criaturas trocam um pouco de vida por evidência, por sucesso, trocam um pouco de vida por prazer, como no caso das drogas, das substâncias psicoativas, trocam vida por exaltação, como no caso dos esportes radicais, das práticas arriscadas que fazem tantos de nós expormos-nos a perigos desnecessários. Como otimizar a encarnação? Como minimizar as desistências? Em proveito dos alunos, em proveito nosso mesmo, já que toda desistência gera um atraso muito grande em nosso processo de aprendizado, em nosso processo de cura. Os dirigentes da humanidade criaram para isso o instinto de conservação, que faz com que todas as criaturas sejam impulsionadas a promover ações, a desenvolver atitudes
que conservem a vida. É uma força estupenda que existe entre todos os seres para que nós façamos de tudo para conservar a vida. Esse instinto de conservação, presente em todas as criaturas humanas, ele vem em atendimento a essa necessidade de minimizar a desistência da vida, de maximizar a oportunidade da reencarnação. Não parece lógico? Olhado do ponto de vista da eternidade, do projeto pedagógico e terapêutico de Deus, o instinto de conservação apresenta-se como uma preciosidade, uma ferramenta fundamental para todas as criaturas de Deus na Terra. O que você acha? Vamos às perguntas de Kardec sobre esse tema. Questiona assim Allan Kardec: o instinto de conservação é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: sem dúvida. Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, seja qual for o grau de inteligência que possuam. Tudo que existe, do átomo ao arcanjo, tem um primeiro objetivo. O primeiro objetivo de toda criatura é ele mesmo, é a sua conservação, a sua manutenção, é a preservação da vida. Continuam os espíritos: em alguns, o instinto de conservação se manifesta de forma puramente mecânica, repelindo as ameaças, aderindo às proteções. Em outros, ele é exercido com o uso do raciocínio, conforme as criaturas de Deus, nessa trajetória do átomo ao arcanjo, vão ganhando consciência, vão ganhando raciocínio, se tornam parceiros autênticos, conscientes do instinto de conservação. Enquanto que outros, sem o raciocínio, se tornam escravos do instinto de conservação, passa o instinto a ser a única motivação de suas vidas. Tudo fazem por instinto. As criaturas menores tudo fazem por instinto, e conforme as criaturas vão evoluindo, vão ganhando condições de optar, de ter uma adesão consciente ao instinto de conservação. O que já acontece na humanidade e muito mais nas categorias de seres supra-humanos, que estão acima do grau de humanidade, como os anjos, arcanjos, querubins. Muito bom. Pergunta 703. Por quê? Por que Deus concedeu o instinto de conservação a todos os seres vivos? E a resposta dos amigos espirituais é: porque todos devem contribuir para os objetivos da previdência, para que os objetivos da previdência sejam cumpridos. Foi o que nós falamos. Ninguém deve desperdiçar uma vida, desperdiçar uma encarnação, para que possam bem, ao contrário do desperdício, para que possam bem aproveitar uma vida, uma reencarnação, devem afastar de suas vidas, devemos nós afastar de nossas vidas todas as práticas que de uma forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente,
abreviem a vida. Por isso, foi nesse sentido que Deus nos deu o instinto de conservação. Foi por isso que Deus, continuam os Espíritos, deu aos seres vivos a necessidade de viver. A vida material é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Todos sentem esse instinto de conservação e muitos nem se apercebem disso. Preciosa essa observação, essa lição de hoje, precioso esse aprendizado. Muito do que fazemos. O instinto sexual faz parte do instinto de conservação. As necessidades de nos defendermos e às vezes de atacarmos são respostas ao instinto de conservação. Sempre que nos sentimos ameaçados, fugimos ou atacamos. Respondemos, conscientemente ou não, ao instinto de conservação a todo momento. Pela atração sexual, pela necessidade e pela busca do alimento, pela fuga de situações ameaçadoras, pela atração, pela busca de situações protetivas. Praticamente tudo que fazemos obedece ao instinto de conservação. Ainda que muitas vezes não nos apercebamos disso. Então, leiamos novamente a resposta. A pergunta é: por que Deus concedeu o instinto de conservação a todos os seres vivos? Porque todos devem contribuir para que os objetivos da providência sejam cumpridos. O objetivo da providência, o projeto de Deus para todos nós, é a expansão no amor. Para que essa expansão ocorra, para que o nosso aprendizado, a nossa cura se dê, a encarnação é fundamental. Ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo na matéria e no espírito, disse Jesus. Então precisamos da reencarnação e precisamos usufruir de todas as riquezas que a reencarnação coloca ao nosso dispor. É nesse sentido que a natureza, que Deus, que a vida nos trazem um instinto de conservação para que demos esse máximo proveito à vida, para que minimizemos uma certa tendência de fuga, de abandono da vida, quando nos defrontamos com situações desfavoráveis. É o que a psicologia chama de baixa resistência à frustração. A criatura imatura, os bebês, sempre que tem um desejo seu frustrado, choram, abrem o berreiro, como dizemos. É próprio da imaturidade, como mostram os bebês, fazer escândalos quando o nosso desejo não é atendido. A criatura imatura emocionalmente, independente da idade do seu corpo físico, também protestará, se rebelará, abrirá mão da própria vida pela rebeldia, quando os seus desejos não forem obedecidos,
quando suas vontades não forem atendidas, quando seus projetos não forem permitidos. Por isso, a primeira ferramenta precisa ser compulsória. É tão poderosa essa tendência de fuga da vida que precisávamos de uma tendência poderosa, própria da primitividade, que nos garantisse, que nos impulsionasse a manutenção da vida. É um instinto herdado pela criatura humana da nossa ancestralidade animal. Mais tarde, com a compreensão da perspectiva espiritual, poderemos e todos iremos manter a vida por gratidão a Deus. Tantos quiseram, e nós fomos presenteados com a encarnação, devemos cuidar dos nossos corpos, preservar nossas vidas, num segundo estágio, já por gratidão, já em homenagem a Deus, já que o maior louvor que podemos fazer ao Pai é a conservação, a preservação das vidas que foram dadas por Ele, por Deus. Claro que essa gratidão, essa homenagem, já é um estágio avançado, já não é mais típico da imaturidade, mas já é sinal do amadurecimento do ser. Na imaturidade completa, precisávamos, e nos foi dado pela vida por Deus, um instinto de conservação, para que o seu automatismo, o automatismo do instinto herdado dos animais, fosse uma ponte entre a inconsciência e a consciência. Fosse uma ponte que nos permitisse manter a vida enquanto ainda não tivéssemos a gratidão, a boa vontade, o desejo de Deus, o desejo do amor, o desejo da vida em nós. Aproveitemos todos nós encarnados a desenvolver essa vontade, esse prazer de realizarmos-nos, de efetivarmos os nossos potenciais, a alegria de expandirmos-nos, porque ela será maior na manutenção da vida, na valorização da vida, do que o próprio instinto. Enquanto não tivermos essa gratidão, essa busca pela vida, pela realização profunda desenvolvida em nós, mantenhamos a vida pelo instinto, como os animais, como as plantas, como os minerais, como todas as criaturas de Deus. Acompanhemos o instinto em nossas vidas e desenvolvamos o prazer de viver, a alegria de ser útil, a alegria de servir, a alegria de realizar os nossos potenciais. O maior deles, o potencial de amor, o Deus em nós, porque Deus é amor. Não há nenhuma motivação maior para a vida do que o amor. Graças a Deus, muito obrigado pela companhia. Vamos agora saudar os amigos que estão conosco nesse fundamental aprendizado. Vamos lá? Enir Cajazeira Silva, Marco Aurélio Trindade,
dizendo que o tempo normalmente ensina a se amar. O tempo bem aproveitado ensina. O tempo mal aproveitado vai amargurando, vai isolando, vai ensombrecendo o ser, a ponto dele, alguns de nós, nos nossos piores momentos, tenhamos optado por tirar a vida, conscientemente ou não. Adelaide Dias, saudando a todos, Anne, saudando a todos. Domingos Natalo, muito bom estarmos juntos. Uma alegria esse nosso momento. Vocês não acham? Estimulemos a todo momento, da maneira máxima possível, pela prática da arte, pelos cuidados com o corpo, pelo amor a tudo e a todos, pela alegria de realizarmos e de sermos úteis. Estimulemos o melhor em nós. Estimulemos o amor. Porque isso é evolução, isso é vontade de viver, isso é superação completa da morte em nós. Que assim seja. Amanhã continuaremos esse capítulo 5, discutindo e estudando os meios de conservação. Por hoje é só. Ficamos muito felizes com a sua presença. Amanhã estaremos juntos novamente. Muita paz e muito bem a todos. Compartilhe se você entender que este nosso momento pode ser útil no processo de autoconhecimento e de expansão, de evolução do ser. Até amanhã.